sempre estudei em escola pública. Eu sempre estudava próximo da minha região, no caso em escolas do meu bairro. E eu percebi que essa escola, esse ambiente, ele possui uma defasagem educacional. E foi a partir disso que eu comecei a refletir e questionar se aquele ambiente ele estava justo e ele estava correto para uma educação de qualidade. Então, no final de 2019, que eu terminei o ensino fundamental e eu iria ingressar no ensino médio, eu decidi fazer o vestibulinho e eu consegui a minha aprovação para cursar técnica em Química na ETEC de Coatira. Foi lá que, basicamente, as portas acadêmicas elas se abriram para mim. Foi lá que eu tive acesso a professores e, principalmente, oportunidades acadêmicas, como Olimpíadas e oportunidades de me desenvolver academicamente. Na escola técnica que eu estudava, a gente tinha 5 laboratórios de computadores para participar de aulas e tudo mais, enquanto na minha escola de bairro a gente acabava tendo uma sala com 20 computadores, no qual, quando a gente fosse com a turma inteira fazer os trabalhos, a gente precisava se dividir, ficar em duplas. Eu comecei a refletir se de fato aqueles espaços, aqueles lugares que eu estava acessando, se o meu colega, que não foi para uma escola técnica, se ele estava tendo a mesma oportunidade que eu. Então foi a partir dali que eu comecei a me engajar com atividades extracurriculares. Eu participava de projetos voluntários antes, mas muito mais voltado para a educação e para a democratização da educação. E foi a partir dali que a semente de compartilhar e de motivar outros jovens nasceu. Histórias inspiradoras de jovens que estão transformando suas próprias realidades, impactando positivamente o mundo ao seu redor. Seja bem-vindo ao Fala Daí, o podcast que amplifica as vozes que estão fazendo a diferença. O meu projeto, ele nasceu a partir de muitas pessoas. Então, junto com uma colega minha, numa reunião, assim, a gente tava, na verdade, uma ligação. Sabe quando você tá de noite ligando, falando com seu amigo, fofocando? E aí a gente falou assim, nossa, não seria incrível a gente fazer um podcast que falasse disso, disso e daquilo? Foi aí que tudo surgiu. Terminando o ensino médio, eu tinha conhecido muita gente com histórias muito impactantes e eu sabia que eu queria de alguma forma conhecer mais histórias, escutar essas histórias, e eu queria também que a minha colega, a minha vizinha, o meu irmão também conhecesse essas histórias. Então, o maior objetivo desse projeto é conectar os jovens por meio das histórias e das suas próprias vivências. A sua história pode inspirar muitos outros. Então, da mesma forma que eu fui inspirado a criar, a me desenvolver, a impactar minha comunidade, eu acredito que por meio de história de outros jovens, compartilhando em formato de áudio, em formato de vídeo, a gente possa compartilhar essas diferentes narrativas e vivências e inspirar a juventude a construir um futuro melhor. Então, essa ideia ela amadureceu junto com a minha mentora da Lala, ela que me ajudou a fomentar e crescer mais essa ideia. E a partir disso eu busquei por outras pessoas que tivessem esse mesmo sonho de criar e construir essa semente em conjunto. Eu conheci a Lala em 2020. No ano que começou a pandemia. Ali foi um grande despertar de horizontes, assim, que eu consegui encontrar outras oportunidades que eu poderia participar, conheci muita gente. Entrando na Lala, me conectando com pessoas, conversando com pessoas de outros países, né, da América Latina, que eu percebi que o nosso cenário ele é muito igual, assim, muito semelhante. Então, quando a gente fala de pobreza extrema, quando a gente fala da falta de oportunidades, são questões que os países aqui da América Latina compartilham muito. E foi uma grande transformação, assim, porque foi a primeira vez que eu estava participando de um programa internacional, então eu estava praticando o meu inglês ali pela primeira vez, junto com outras pessoas. Foi a primeira vez também que, eu comecei a explorar o meu eu interno e como eu gostaria de liderar para a minha comunidade e principalmente uma liderança com amor. Então acho que esse é o meu maior ensinamento que eu tive da Lala e do meu bootcamp, é como eu poderia liderar e transformar com amor, com paixão e principalmente visando a transformação da minha comunidade. Ser La Líder para mim é sonhar. É sonhar em conjunto, é sonhar grande, é sonhar com mudança. Então, quando a gente fala de transformação, de liderança, a gente está falando no fundo de saber que o meu vizinho está tendo que comer na mesa, está acessando os serviços de saneamento básico, está tendo acesso a uma educação de qualidade e está pensando e refletindo sobre o futuro e sobre sociedade tão quanto eu. Então, ser La Líder não é pensar individualmente, é pensar junto
E por isso que a gente tem uma comunidade, por isso que a Lala é uma comunidade. Porque é a partir dessa comunidade que a gente vai impactar e vai transformar o mundo.